Bom dia, bom dia não, né? Boa tarde, 17 horas. Atualiza, Nádia. 17 horas. E hoje, na verdade, Deus tem falado com a minha alma desde ontem, né? Em 1 Samuel 1 Samuel 1. E tem me levado a ver essa passagem com uma perspectiva que eu nunca tinha visto antes, né? Todo mundo fala muito sobre Ana, né? Todo mundo fala muito sobre como ela perseverou em oração, como as coisas deram certo, porque ela não desistiu, ela buscou a Deus. E todas as pessoas que eu já escutei quando meditaram nessa passagem de 1 Samuel 1, era sempre na perspectiva de Ana, né? E ontem Deus começou a falar comigo a respeito de como Penina, né, que era a rival de Ana, que era a pessoa que acabava afligindo, que é a pessoa que acabava tirando Ana, né, de um conforto ali com Eucana, o quanto essa mulher serviu de ferramenta, né, para que Deus operasse um grande milagre na vida de Ana. E muitas vezes a gente olha, né, para as nossas peninas, a gente olha para as pessoas que confrontam, para situações de confronto na nossa vida, só sobre uma perspectiva negativa, né? Só que se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o que é negativo na sua vida hoje está cooperando para um bem maior lá na frente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre 1 Samuel 1. É sobre como Deus usa ferramentas que a gente nem imagina, né? E eu peço para você entrar em comunhão, eu peço para você começar a clamar no seu coração, né? Porque o Espírito Santo, ele tá aqui e ele vai falar com a sua alma, ele vai falar com o teu espírito. Você crê? Então, já digita um amém. Já digita um amém para Deus, já fala para ele que tá pronto para receber o que ele tem para entregar agora. Pega essa setinha e envia para todas as pessoas que vieram no seu coração agora. Eu tenho certeza que é o Espírito Santo que traz à nossa mente, né? Nomes específicos, cirúrgicos ali, né? E vamos para a palavra, vamos meditar um pouquinho no que Deus tem para falar hoje. Tá bom? Bora lá? Ora, havia um certo homem de Remataim, Zofim, no monte de Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eli. Versículo 2, ele tinha 2 esposas, eram 2 pessoas ali. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Penina era fértil. Penina tinha coisas que Ana ansiava, né, por ter ali, mas ela não alcançava aquilo. Não por uma falta de iniciativa, não por uma falta de vontade, mas porque Deus tinha fechado a madre de Ana. Deus tinha fechado aquela porta temporariamente, né? Muitas portas a gente acha que Deus que foram fechadas, às vezes são portas que fazem todo sentido na nossa vida, né? Quem não quer ter filhos? Deus fala pra gente se multiplicar, pra gente encher a terra. Então, quando a gente se vê num lugar de esterilidade, a gente sempre acha que isso é do inimigo, nunca é de Deus. Só que quem tinha cerrado a madre de Ana foi Deus, né? E trazendo isso um pouquinho para nossa vida, né? Não só na questão de fertilidade, de ter filhos, né? Filhos mesmo, mas de coisas, né? Que a gente quer muito na nossa vida. Às vezes tem portas que são fechadas e aquelas portas faziam todo sentido na nossa vida. Só que a gente vê elas fechadas e sempre atribui isso ao inimigo. A gente sempre atribui essa negatividade, essa parte ruim ao inimigo, quando na verdade Deus tinha fechado a madre de Ana.
e tinha um propósito dentro disso. Aqui vai falar assim: esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor. Todos os anos, mesmo quando a sua casa não era a casa de mais comunhão, né? Não era a casa mais perfeita. Todos os anos esse homem subia, né? Com a sua esposa ali em aflição, com a sua esposa triste, porque perceba, ele subia para adorar a Deus, só que ele tinha uma mulher que não gerava em casa. Ele tinha uma contenda em casa entre duas pessoas que ele gostava, que ele amava. E se a gente for parar para ver, na perspectiva dessa passagem, era para Eucana amar mais Ana, né? Amar mais Penina, porque Penina deu aquilo que é o sonho de um homem, né? Que é o sonho a herança do Senhor. A palavra fala que filhos são a herança do Senhor. E aquela mulher tinha gerado no coração e na vida de Eucana filhos, tinha entregue para Eucana filhos. Só que mesmo assim, o amor genuíno ali de Eucana era para com Ana. Mesmo quando Ana não entregava aquilo que ele queria, mesmo quando Ana não gerava aquilo que era valioso, né? Que ele tinha expectativa, que as pessoas ao redor tinham expectativa, né? Todo mundo tinha expectativa de que Ana gerasse. Só que ela não podia, mesmo assim ela tinha o amor de Eucana. Mesmo assim ela tinha a maior parte ali do coração daquele homem. E Eucana subia para adorar, para sacrificar. Aqui vai falar assim, O termo hebraico ensina que a adoração verdadeira envolve rendição total. Como temos subido para sacrificar ao Senhor? Como nós temos subido para sacrificar ao Senhor? Como nós temos sacrificado olhando à nossa volta, né? Olhando na nossa circunstância, porque as circunstâncias ali para Eucana não era a melhor. Quando Eucana olhava ao redor dele, ele tinha a rivalidade de Ana e Penina, ele tinha a esterilidade de Ana, ele tinha ali dentro da casa dele uma comunhão prejudicada. Só que isso não prejudicava a entrega de Eucana. Todos os anos, na mesma data, ele subia e ele adorava, ele se colocava aos pés de Deus, ele sacrificava para Deus. Ele não fazia isso olhando para as circunstâncias ao redor dele. Porque a gente não pode adorar a Deus, a gente não pode servir a Deus olhando para as nossas circunstâncias. Se tá bom, se as portas foram abertas, se a gente tá numa maré de sorte, se o nosso trabalho, o nosso relacionamento, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos estão maravilhosos. A gente tem Deus ali como o centro da nossa adoração. E aí quando as coisas vão mal, quando as coisas não vão da forma que a gente criou ali uma expectativa, o nosso vigor some, a nossa adoração mina, né? A gente acaba não achando que estar aos pés de Deus, oferecendo o mínimo, né, que o nosso coração pode produzir naquele momento, vai fazer alguma diferença para Deus. Então isso, para Eucana, não era uma realidade. Ele não olhava ao redor dele e adorava a Deus segundo as circunstâncias. Aquilo para ele era o centro. Ele sabia que ele teria que subir ali, ele sabia que ele teria que adorar a Deus, sacrificar a Deus, independente das circunstâncias. E aqui vai falar assim, a gente entrega a ele aquilo que custa de verdade, porque a nossa entrega, ela não pode ser entrega de coisas que não nos custam nada, entende? A gente não pode colocar diante de Deus, porque o sacrifício ali era colocado animais em perfeito estado, era colocado coisas de valor diante de Deus para ser sacrificado. E hoje a gente coloca diante de Deus aquilo que não tem valor nenhum para nós. A gente coloca o nosso resto, o resto da nossa semana,
né? O final da nossa semana diante de Deus, a gente coloca o final do nosso dia diante de Deus, a gente coloca o final da nossa energia diante de Deus, como se Ele tivesse de manhã carregado a nossa bateria, e aí quando a gente está quase descarregando, a gente lembra que tem uma tomada, a gente lembra que tem como ser carregado de novo. E aí a gente vai até os pés de Deus achando que Ele é só o nosso carregador. A gente não depende dele, a gente não procura uma comunhão, a gente não procura estabelecer um vínculo ali do dia todo, de você saber que o Espírito Santo está com você tomando seu banho, de você saber que o Espírito Santo está com você na hora que você está lavando uma louça, arrumando um quintal, na hora que você está arrumando a tua casa, o Espírito Santo ele está ali. Como Ele está aqui agora, tentando uma comunhão, tentando uma conversa com você. Ele está o tempo todo dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, tentando estabelecer um relacionamento. Só que a gente sempre procura entregar o resto daquilo que não vale mais nada pra gente, né? A gente não entrega pra Deus aquilo que custa muito. A gente sempre entrega aquilo que não vai acabar nos incomodando a nossa natureza. E essa não é uma entrega genuína. A nossa entrega genuína é daquilo que vai negar a nossa carne, aquilo que vai negar a nossa natureza. Essa é a entrega genuína para Deus. E aqui ele fala assim, ó: será que eu tenho dado aquilo que me sobra ou realmente oferecendo aquilo que me custa? Te custa algo aquilo que você está entregando para Deus hoje? Te custa acordar um pouquinho mais cedo? Te custa ficar um pouquinho mais ajoelhado para poder entregar uma oração que não seja uma oração repetitiva? Uma oração só agradecendo e agradecendo e pedindo para que Deus guarde você e a sua família, para que Deus guarde o seu trabalho, para que Deus te prospere. Existe mais dentro de uma oração do que o raso que você tem acessado. Existe uma presença dentro de uma oração. Eu não sabia disso. Um dia eu fui orar e eu sempre orava assim, eu ajoelhava e eu agradecia a Deus pelas coisas, pedia para que Ele guardasse a minha família, pedia para que Ele prosperasse o meu trabalho, a minha vida financeira. Só que nesse dia eu fiz diferente. Nesse dia eu falei, não, hoje eu quero acessar uma presença, hoje eu quero ver o que essas pessoas falam, de entrar no secreto com Deus e acessar um tremor e um temor. Então o que eu fiz? Eu peguei ali, coloquei o fone de ouvido com um louvor que não fosse um louvor de sofrimento, mas fosse uma adoração de fato, que fosse levar o meu coração a adorar a Deus. E eu coloquei aquilo ali e ajoelhei e comecei a prestar atenção naquilo, a prestar atenção naquela letra, a focar naquela letra, a entender o que aquela letra estava dizendo, sabe? E quando eu dei por mim, a minha alma, o meu espírito estava glorificando a Deus num nível tão absurdo que eu nunca tinha feito antes na minha vida. Eu estava louvando e glorificando a Deus dentro de uma oração, no silêncio de uma oração. A minha alma conseguiu acessar um lugar que é um lugar espiritual que eu nunca vou conseguir passar para ninguém. Eu nunca vou conseguir te mostrar esse lugar. Eu nunca vou conseguir te explicar o que é esse lugar. Mas eu sei que ele tem uma presença, que quando você acessa aquela presença, você nunca mais quer nada na sua vida. Você não vai querer sair daquele lugar nunca mais. Eu já cheguei a ficar naquela presença ali 2, 3 horas de relógio. Eu não queria levantar da minha oração mais. Você entende o que é ajoelhar e não querer levantar? Certamente tem algo ali que é extraordinário, certamente tem algo ali que é irresistível, porque ninguém ajoelha e fica 2 horas ajoelhado por esporte. Ninguém faz isso. Então, quando eu ajoelhava e eu acessava aquela presença ali, eu sabia que tinha alguém ali, e aquela presença tinha um poder, tinha uma realeza, tinha algo tão forte que era um vigor. O meu coração entrava numa alegria tão absurda que nem se eu ganhasse
dinheiro, nem se eu ganhasse todas as coisas que um dia eu tinha sonhado na minha vida, eu ia conseguir exceder aquele vigor que eu estava sentindo ali. Não tem como exceder o vigor que você sente na presença de Deus com coisas mundanas. Não tem como. Quando você acessa a presença de Deus, na hora que você decide entregar para Ele um louvor real, um louvor verdadeiro ali, nada que você possa acessar no mundo físico sobrepõe aquilo que você vai sentir no seu coração ali. Aquilo é ser batizado no Espírito. Lembra quando Jesus fala para... Eu me esqueci o nome dele, mas para aquele fariseu. Lembra daquele fariseu que chega e fala como ele poderia acessar o reino? E Jesus fala para ele assim, você só vai acessar o reino se você for batizado na água e no Espírito. Então tem muitas pessoas que foram batizadas na água, aceitaram Jesus como seu Salvador, mas não foram batizadas no Espírito ainda. Não acessaram o lugar no Espírito de compreender a presença de Deus, de tremer na presença de Deus, de entrar na presença ali com um temor tão absurdo que nada mais no mundo te chama atenção como aquele lugar. Lembra daquela canção que fala assim, só quem já pisou nos Santos dos Santos sabe que não existe outro lugar como aquele. Por quê? Porque foi batizado no Espírito, entendeu de fato o que é o Espírito Santo, acessou a presença de Jesus realmente. Não, você só não escutou sobre a presença de Deus, você só não escutou sobre a presença do Espírito Santo, mas você entrou na presença. E uma vez que você entra na presença, nada que é físico, nenhum relacionamento, nenhuma pessoa, nenhum trabalho, nenhuma posição, nenhum cargo, nenhuma casa, nenhuma riqueza consegue sobrepor aquilo. Você não acha graça naquilo mais. Quem que acessa a presença de Deus vai conseguir achar graça, vai conseguir achar vigor em outras coisas mais do que na presença dele? Não tem como. A presença dele, imagina, tem anjos no céu que ficam 24 horas falando santo, 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 santo. Imagina, eles têm livre-arbítrio, mas eles escolhem estar ali, declarando a santidade de Deus. Por quê? Porque tem algo que acaba assustando eles, tem algo que acaba deixando eles perplexos com o tamanho da santidade, o quanto aquilo é santo, é extremamente incrível. E quando você entra no secreto com Deus, você acessa esse lugar. E eu tive uma experiência, um dia que eu acessei esse lugar, e até então eu era muito nova, né? Eu me batizei com 15 anos de idade, mas acessar mesmo esse lugar em Deus eu acessei com os meus 22, 23 anos, que foi quando eu de fato tive o meu batismo no Espírito Santo. E até então eu escutava sobre Deus, eu escutava sobre Jesus, eu achava incrível o sacrifício dele, eu achava lindo, né, as coisas que Deus faz, mas é diferente a carga de ser batizado no Espírito Santo. É diferente, tem um peso absurdo dentro de você. E eu lembro que eu ajoelhei no meu trabalho. Eu trabalhava ali e tinha pequenos intervalos no meu trabalho. E todas as vezes que eu tinha esses intervalos, eu ajoelhava e eu começava a buscar Deus, porque aquele lugar que eu encontrei nessa oração era tão lindo que, sabe quando você não quer sair daquele lugar? Quando aquele lugar te emociona, aquele lugar muda você por dentro. Aquele lugar transforma você. Você sai daquele lugar, parece que você não é mais a mesma pessoa. Sabe? Eu saía dali sem querer. Era como se ver Netflix, ganhar dinheiro ou sair com a minha família ou fazer qualquer outra coisa tivesse perdido a graça. Sabe? Aquele lugar tinha uma energia, algo muito diferente. E eu lembro que todas as vezes que eu tinha esse intervalo, eu entrava na presença de Deus e eu colocava aquele fone de ouvido e eu começava a prestar atenção naquilo e eu não queria falar, eu queria só escutar, eu queria que a minha alma louvasse a Deus. E eu tava ali
louvando a Deus, quietinha, em silêncio, só dentro do meu coração. E eu comecei a ter uma visão de que anjos desciam e subiam atrás de mim, desciam e subiam, e era como se fosse uma chama de fogo que pegava do céu na terra, e aquilo descia e subia, e aquela presença era tão real, mas era tão real que era mais real do que as pessoas ao seu redor hoje. Era mais real do que qualquer coisa que você já tenha pegado na sua mão, que você já tenha visto diante de você. E aquilo era como se fosse tudo que eu precisava na minha vida, sabe? Quando você acessa aquilo ali, o seu coração te diz assim, você não precisa de mais nada. Tudo que vier são detalhes, sabe? São detalhes da sua vida terrena. Isso aqui é o foco, isso aqui é o primordial, é o principal. Por isso que antes eu não entendia algumas pessoas que convertiam e mudava tudo, mudava o estilo de vida, as escolhas, mudava os caminhos. Eu falava, gente, o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa sofreu uma lavagem cerebral? O que tá acontecendo? E eu falava assim, gente, essa pessoa ela tá muito focada. Só que não é sobre a pessoa, é sobre a presença. Quando você acessa aquele que te criou de verdade, você não anseia por mais nada. O seu anseio é por ele. Você quer fazer parte dele, você quer voltar para ele, você quer acessar ele o tempo todo. Então eu lembro que quando eu acessei isso, as primeiras vezes, eu queria entrar no lugar de oração o tempo todo. Então eu fazia aquilo de manhã, eu fazia aquilo em todo o intervalo do meu trabalho. Eu chegava de noite, antes de dormir, eu entrava naquele lugar de novo. E aquilo ali foi ficando maravilhoso, foi ficando... E eu chorava, e eu ria. Vocês não entendem o que é esse lugar. Vocês não entendem o que é você... acessar a presença de Deus e saber que Ele está ali diante de você. Naquele lugar de oração, eu pedi assim, Senhor, traz à minha mente aquilo que me dá esperança. E o Espírito Santo ia trazendo na minha memória todos os momentos em que Ele me livrou da morte. Todos os momentos em que eu tomei decisões que, na verdade, não eram decisões que eu queria, só que aquilo me arrastava, sabe? E foi trazendo na minha memória flashes de momento em que eu tomei decisão e eram decisões que ele estava colocando no meu coração, que por mim eu teria caminhado em direção à morte, eu teria caminhado em direção à destruição. Então eu pedia para o Espírito Santo, faça isso. Faça isso, entre no lugar de oração e peça para o Espírito Santo trazer à sua memória todos os momentos em que ele tocou na sua história. Todos os momentos em que ele mudou a sua rota sem você perceber. E aí você fica naquele lugarzinho de oração ali para você ver se não vai começar a chegar flashes. E flashes e mais flashes de momentos em que você achava que era você que estava decidindo. Em que você achava que era você que estava rejeitando. Em que você achava que era você que estava mudando. Era você que estava criando. Não era ele. Era ele que estava te atraindo, era ele que estava te direcionando. E você pensava que era coisa da sua natureza. Então o Espírito Santo foi me lembrando de momentos em que ele me livrou da morte. De momentos em que o inimigo chegou tão perto de mim e eu estava ali cega, como Paulo. Estava cheia de escamas nos meus olhos. Só que ele estava me guardando. Sabe? E não é você imaginando, não. Não é você imaginando, é o Espírito Santo trazendo situações distintas. Situações do início ao final, até aquele momento da sua vida ali, ó. Situações totalmente distintas uma da outra. Você não vai nem compreender como isso vai acontecer, mas ele vai começar a trazer na sua memória momentos ali da sua infância, momentos da sua adolescência, Isso não tem como ser você. Tem coisas que eu nem lembrava mais e que no dia que eu fiz essa oração, chegou tão forte dentro de mim. Chegou tão forte dentro de mim e eu fui... E Deus foi me tocando naquele momento ali. E eu começava a chorar e eu começava a entender do que Ele tinha me livrado. Eu começava a entender da onde Ele tinha me tirado.
E aí você começa a ter consciência de que ele estava na sua vida, mesmo quando você estava virando as costas para ele. De que ele estava te livrando mesmo quando você estava dizendo não para ele. Ele estava ali falando eu quero e você estava dizendo não, mas eu não quero, eu quero outras coisas. Outras coisas estão me chamando mais atenção nesse momento. Outras coisas são mais interessantes do que você nesse momento. É isso que a gente às vezes entrega para Deus. A gente olha para ele e fala, não, eu não quero, agora não. Quando eu estiver muito, muito doente, ou quando eu estiver necessitando de dinheiro, ou quando eu estiver passando por prova, aí eu te busco da maneira que você merece. Agora não, agora eu quero outras coisas. Às vezes é essa a nossa resposta. Só que a resposta de Eucana aqui, a resposta de Ana, era uma só. Eles escolheram adorar a Deus, independente do que tivesse acontecendo naquele momento. Ana era estéril, Eucana não tinha uma mulher. A mulher que ele amava não podia trazer fruto, gerar fruto para ele. A mulher que ele amava não podia gerar fruto para ele. Imagina, você amar algo, você cuidar disso e isso não te gerar fruto. Era essa a realidade de Eucana, mas isso não impedia ele de subir no templo todo ano e entregar para Deus o melhor que ele tinha. Aqui vai falar assim, ó. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, e os sacerdotes do Senhor estavam lá. Ó, ele não adorava porque tudo estava bem. Sua esposa era estéril e havia sofrimento em sua casa. E ele sabia que Deus era digno. Eli era o sumo sacerdote, mas sua liderança era fraca. Ele tinha 2 filhos. E os 2 filhos dele serviam a Deus da pior forma possível. Eli tinha uma liderança fraca diante dos filhos e diante de Deus. Deus tinha entregue uma missão para ele. Mas ele não colocava energia naquilo. Ele não pegava aquilo com pulso firme. O culto estava comprometido, pois aqueles que deveriam apresentar santidade estavam vivendo em pecado. Isso explica o porquê Ana precisou buscar diretamente ao Senhor. Não tinha aqueles sacerdotes ali, eles não poderiam levar Ana até Deus. Ana precisou chegar até a presença de Deus sozinha, porque a liderança que estava sobre eles ali, a energia, o que estava liderando eles naquele momento, não tinha capacidade de levar eles até Deus. Mas Ana não olhou para a liderança, Ana não olhou para aqueles homens, Ana não olhou para a circunstância de como aqueles homens serviam a Deus. Ana chegou direto em Deus, ela começou a clamar para Deus diretamente. Os filhos de Eli eram sacerdotes por linhagem, mas não por coração. Eles assumiram ali um ministério, uma tarefa, um propósito por linhagem, porque era o que eles tinham naquele momento. Não era o coração deles que estavam levando eles a servir a Deus. Sabe? E a gente tem que se perguntar, será que eu estou servindo a Deus porque é conveniente nesse momento? Faça uma análise. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. A palavra diz que o teu coração é enganoso. Pergunte pro teu coração se você tem servido a Deus de fato. Você tem entregue para Deus coisas que te custam. Porque você precisa negar. Jesus falou, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue a tua cruz. Se não tiver uma cruz, se você não estiver carregando algo que te custe, não adianta, não é uma entrega genuína. Você não está se desfazendo das suas vontades, da sua natureza. Você não está se negando. E Jesus falou, você precisa se negar para me servir. Se você não se negar, você não está servindo a Deus. Você está fazendo como os filhos de Eli. Você está exercendo algo religioso.
Você tá vendo mensagens espirituais e pegando aquilo como motivacional. Mas dentro da sua rotina não tem uma entrega genuína. Você não entrega nada. Você não entrega uma vontade sua, você não entrega um desejo da sua carne, você não entrega nada para Deus. O que ele tem que te puxe alguma coisa? Que dia que você levou algo que você é apaixonado, que você idolatra, que você coloca ali no centro da sua vida, que você não poderia viver sem. Você consegue viver sem orar, mas você não consegue viver sem aquilo. Isso vai até de coisas físicas para pessoas, para relacionamentos. Que dia que você levou isso, colocou diante de Deus e falou, Deus, eu não quero. Eu não quero que nada tome o seu lugar dentro do meu coração. Eu não quero que isso aqui seja o meu Deus. Eu quero te entregar. Eu quero negar essa vontade da minha carne. Isso é negar a si mesmo e carregar uma cruz. Carregar o fato de dizer não para a vontade da sua carne nesse momento. Isso sim é uma entrega, uma santificação. Não é você virar para as pessoas e falar, agora eu sou santo. Não, é um processo de santificação. E aqui vai falar, isso é um alerta para nós. É possível estar envolvido em rituais religiosos. É possível você ir na igreja todo domingo. É possível você virar para a pessoa e falar, não, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. E ainda assim estar distante do Senhor. É possível você estar distante de Deus. Porque se você coloca qualquer coisa no lugar de Deus dentro do seu coração, você não está próximo de Deus, você está distante dele. Então começa hoje a analisar, a avaliar o que tem tomado o centro do seu coração, tomado o governo da sua mente, tomado o governo dos seus desejos. Porque você não glorifica a Deus quando você abraça o desejo da sua carne. Você está glorificando o seu pecado, você está glorificando os seus desejos, você está glorificando a sua carne. Você está se glorificando. Lembra que o pecado de Satanás foi achar que ele deveria ser glorificado em algum momento. Talvez a gente esteja cometendo o mesmo pecado de achar que a gente tem que glorificar as nossas vontades, de achar que a gente tem que glorificar os nossos desejos. Você glorifica os seus desejos todas as vezes que você diz sim para eles e não para Deus. Função não significa santidade. Orar todos os dias, uma oração rasa, não significa servir a Deus. Cantar louvores. Pensa comigo quando você canta louvores, mas o seu pensamento não está no louvor. Muitas vezes eu me pego cantando para Deus com a minha boca, mas o meu pensamento está em outro lugar. O meu pensamento está pensando em outra coisa. Então quer dizer que aquele momento ali eu não estou glorificando a Deus. Eu não estou colocando diante dele louvores, sacrifícios de louvores a Deus. Quando você está dentro da sua casa, que você liga um louvor e você começa a cantar esse louvor, mas o seu coração não está louvando a Deus, você não tá prestando atenção naquilo ali. Você não está louvando a Deus. É melhor que você desligue e preste atenção no que você está pensando, porque não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você prestar atenção nos seus pensamentos e glorificar a Deus ao mesmo tempo. Então você precisa apontar para onde você vai colocar a tua atenção ali. Se você vai glorificar a Deus naquele momento, coloque um fone de ouvido, eleve os teus pensamentos a Deus e coloque ele no centro do seu olhar, da sua atenção naquele momento. Isso é glorificar a Deus. Quando você divide a sua atenção entre Deus e o mundo, lembra quando tá no muro, você tá do outro lado, você não tá do lado de cá, você tá em cima do muro. Então aqui vai falar, Ana não deixou que a corrupção dos sacerdotes a impedisse de buscar ao Senhor. Enquanto eles desonravam o sacerdócio, enquanto eles desonravam algo tão precioso que Deus tinha colocado na mão deles, Ana buscava a Deus com sinceridade. Tem pessoas que têm posições, tem pessoas que têm tudo, né? Tem uma vida plena ali para louvar a Deus, para colocar Ele em um lugar de glorificação ali.
Mas elas não fazem isso. E tem pessoas que no simples, elas conseguem exaltar o nome de Deus. Elas conseguem realmente trazer a presença de Deus pro centro ali da situação. E aí aqui no versículo 5 fala assim, ó. Não, no versículo 4. E no 4. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os seus filhos e filhas dela, porções. Preste atenção nisso, que é muito incrível. Mas a Ana, ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Amém. Amém. Que lá Deus confirme, que lá Deus consiga, que Deus possa falar e confirmar cada palavra aqui hoje para você no culto. Que Deus te abençoe lá, que você acesse a presença dele em louvores e adoração, tá? Eu também ia, hoje não vai dar tempo por causa da live, mas eu quero muito que você esteja ali, né, adorando a Deus. E aqui vai falar assim: mas para Ana, ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. Apesar de receber porção dobrada, Ana ainda se sentia triste e humilhada. Ana estava ali recebendo uma porção dobrada, mas ela ainda se sentia triste. Aquilo ali para ela não era o suficiente. Sabe quando você tem coisas que você nem pediu para Deus, mas o fato daquela promessa não se cumprir na sua vida, não é gerado no seu coração o vigor que você queria, não é gerado no seu coração aquela alegria que você tanto espera. Sabe, hoje eu tenho algo no meu coração e Deus sabe o que é isso, que no dia que Ele cumprir vai exceder a todas as coisas que eu já ganhei na minha vida. Tem um anseio no meu coração. E esse anseio não é material, é um anseio espiritual. E Ele sabe que no dia que Ele cumprir essa promessa, Ele vai exceder a todas as coisas que um dia Ele colocou no meu coração como porção dobrada, que um dia Ele colocou nas minhas mãos como porção dobrada. Porque preste atenção, o que Ana queria não era apenas o privilégio ou o amor de Eucana, mas ver o cumprimento da promessa de Deus. Entenda, ela tinha o amor. Ela sabia que Eucana amava ela mais do que Penina. Ela tinha os privilégios de receber mais de dentro daquela casa, onde ela era para ser, de certa forma, deixada de canto, deixada de lado. Ela recebia mais. Ela tinha uma porção dobrada. Mas perceba, ainda não era o suficiente, porque ela buscava por uma promessa, pelo cumprimento de uma promessa. Não deixa coisas aleatórias roubarem de você a alegria de esperar em Deus o cumprimento daquela promessa que Ele te fez quando você ainda era jovem. O cumprimento da promessa que Ele fez sobre a sua família. Não deixa coisas pequenas roubarem isso. Você acabar desacreditando que Deus possa cumprir, porque o fechamento do ventre de Ana era temporário. Aquilo estava acontecendo para a honra e glória de Deus lá na frente. Na casa de Ana, essa porção era um sinal de amor de Eucana, mas também um prenúncio da honra que Deus lhe daria mais tarde, concedendo-lhe Samuel. Perceba, na casa de Ana, essa porção era um sinal de amor. Deus não tinha cumprido a promessa. Deus não tinha entregue o filho da promessa para Ana. Mas Ele já estava mostrando sinais de que ela seria honrada, duplamente honrada. Lembra? Quando você for humilhado, Deus vai te dar dupla honra. Quando você for humilhado em uma área, Deus vai te dar dupla honra. E Deus ali já estava mostrando sinais de que ela seria honrada na terra. De que o marido na terra, ele tem o papel ali, o espelho do marido dentro do casamento é Deus. Lembra que a igreja tem um casamento ali com Jesus, lembra? Então, quando a gente fala
de Deus ali, de Jesus, e fala do relacionamento do marido e da mulher, de um casamento, a gente também fala de uma aliança. Então, a imagem de Elcana entregando para Ana uma dupla, presta atenção nisso, era uma porção dobrada. Aquilo já era Deus sinalizando para ela que ela receberia algo extraordinário, de que a porção dela seria dupla honra. Deus honraria ela de forma absurda. O amor humano é importante, mas não substitui o agir de Deus. Ana sabia do amor de Elcana, mas aquilo não substituía o anseio por ver o cumprimento da promessa na vida dela. A gente não pode colocar o ser humano como o nosso Deus. Muitas vezes no seu relacionamento, no seu casamento, você acaba colocando pessoas no lugar de Deus. Você acha que você não pode viver sem aquela pessoa, sem o amor daquela pessoa. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Para não venerar pessoas, para não endeusar pessoas. Porque Deus fala que quando você coloca pessoas no lugar dele, né? Como foi com Abraão, quando colocou Isaac ali no lugar de Deus, Deus ele pode te pedir essas pessoas. Deus ele pode pedir para que você entregue. Então, cuidado para que você não coloque essas pessoas como deuses na sua vida. Ela era amada, recebia privilégios, mas só encontrou plenitude quando teve um encontro profundo com Deus. Preste atenção, ela era amada, ela recebia privilégio, ela recebia porção dobrada, mas ela só encontrou realmente um vigor, uma graça, uma energia ali quando ela acessou a presença de Deus, quando Deus falou para ela, pode ir em paz, o que você está me pedindo eu vou te entregar. Sabe, o lugar do secreto, o lugar de encontro com Deus precisa ser o lugar que vai sanar todos os teus desejos, todos os seus anseios. Se qualquer outra coisa estiver sanando isso, talvez você esteja em direção oposta à que Deus colocou diante de você ali. Talvez você esteja em uma direção que você não vai encontrar Deus no centro. A porção dobrada pode vir antes do milagre. Olha que lindo! A porção dobrada de Ana veio antes do milagre, com dizer assim, eu vou te honrar duplamente. Era um sinal de Deus, através de Elcana, de que ela seria honrada, de que a fé dela, o choro dela, a humilhação, a vergonha, a aflição no coração, todas as vezes que ela chegou diante de Deus e chorou e orou, aquilo ali seria honrado. Era Deus falando, eu vou te honrar. Eu vou colocar diante de você algo que você não está esperando. Era esse o sinal que Deus estava colocando na vida de Ana quando entregava para ela através do marido porção dobrada. Às vezes Deus nos dá sinais do seu amor e cuidado antes de vermos a resposta final da nossa oração. Antes de você ver a resposta final, Deus ele vai deixar com que você veja sinais do quanto ele vai te honrar lá na frente. Peça para o Espírito Santo tirar dos seus olhos, da sua face, as escamas, para que você tenha consciência. Olhe ao redor de você e veja como Deus tem te entregado amor através de pessoas. Tem te entregado amor através da saúde do seu filho, através da saúde do seu marido, através da saúde da sua esposa, através da união da sua família, da mesa, do quanto você tem caminhado e tem sido guardado. Isso tudo é resposta de amor de Deus para você. E muitas vezes a gente não dá valor nas pequenas coisas, a gente não honra ele no pouco. Como que ele vai te colocar sobre o muito? Se você não consegue ver nem o pouco que ele te dá, você não está conseguindo ver nem o pouco que ele te dá, que ele te entrega todos os dias, você não é capaz de observar o pouco que ele te entrega. Você fica reclamando, sabe? É como uma goteira. Hoje, caiu um gatinho
a gente mora em um apartamento e aí tem a gente mora no térreo e aí tem várias partes, né, lá em cima, eu não vou lembrar, sacadas, tem várias sacadas. Aí caiu um gatinho aqui no nosso quintal. E ele começou a miar muito mesmo, né, com medo e tudo mais. E a gente esperando os donos chegarem pra devolver ele. E ele miava, passou o dia inteiro miando sem parar, com medo, né? E chegou uma hora que eu tava tentando estudar e aquele miado já tava me enlouquecendo na minha cabeça. Me enlouquecendo. E eu lembro que eu falei, meu Deus do céu, que bichinho abençoado, ele não vai parar de miar, né? Meu marido já tinha carinhado ele, meu filho já tinha carinhado ele, ele não parava em nenhum momento. E aí eu pensei assim, gente, que loucura, isso acaba enlouquecendo a gente. E Deus falou assim, tá vendo? Isso é que nem uma pessoa que fica gotejando reclamação e murmuração. Olha o quanto irrita. Olha o quanto irrita. Olha o quanto é desagradável. Olha o quanto é insuportável quando tá tudo bem. Você tá provendo toda a proteção. Você tá provendo tudo que ele precisa. Água, alimento. Você tá provendo todo o ambiente ali que não vai deixar ele na mão em momento nenhum. E fica gotejando medo, gotejando a amargura, gotejando murmuração. Deus fala melhor. Como é que é aquela passagem que fala que é melhor que a mulher que reclama é que nem goteira. É melhor ela ficar lá no deserto. Lembra daquela passagem? Então, muitas vezes, a gente tem gotejado para Deus medo, a gente tem gotejado para Deus aflição, a gente tem gotejado reclamação do cenário que Ele te colocou hoje. Se Ele te colocou no cenário que você está hoje, tem alguma coisa que você aprender aí. Para de gotejar reclamação e murmuração e começa a olhar o que você precisa aprender. Começa a olhar a dinâmica, a ferramenta que ele está usando. Porque Penina, naquele momento, era uma ferramenta que Deus estava usando para fazer com que Ana entrasse cada vez mais profundo em adoração a Deus. Penina, naquele momento, era instrumento de Deus na vida de Ana, para que Ana não se paralisasse ali, não achasse que o amor de Eucana era suficiente para ela. Todas as vezes que Ana achava que o amor de Eucana era suficiente para ela, que ela poderia se assentar ali no conforto de achar que poderia viver só com o amor de Eucana, sabe o que acontecia? Penina vinha e começava a apertar a ferida de Ana. Poderíamos olhar para isso e falar, nossa, que Penina horrível, que mulher, né? Usar todos os termos pejorativos aqui, mas aquilo ali tinha um propósito. Penina na vida de um ser humano tem um propósito. E muitas vezes a gente xinga a Penina, a gente amaldiçoa a Penina, a gente fala muita coisa, só que a resposta de Ana pra Penina era o quê? Era a oração. Ela não ia lá confrontar a Penina, não. Tem situação na sua vida que é a Penina. Tem questões na sua vida que são peninas pra você. E ao invés de você confrontar, entre em oração. Porque talvez é Deus te chamando para o mais profundo nele. Talvez é Deus te chamando para você mergulhar mais. E você olha para a Penina e pensa assim, nossa, mas que maldição. Que coisa que não me deixa em paz. Só que Deus, Ele sabe usar ferramentas que vão nos tirar do nosso conforto. Ele não quer que a gente fique saturado num conforto, porque Ele sabe que o conforto vai te afastar dele. Conforto espiritual te afasta de Deus. Quando você não tem nada acontecendo na sua vida, você entra num nível ali de platô, num nível de tanto faz, tanto fez, que você não busca Deus mais. Não de coração. Você pode fazer orações rasas, mas as suas orações, elas não entram em adoração, num lugar profundo com Deus. E o morno, Deus vomita. Por isso que a tua adoração, Ele come da tua adoração. Sabe por quê? Porque não tem como alguém vomitar algo que não comeu. Não tem como alguém vomitar algo que não comeu. Então Ele cheira a sua adoração sobe como um cheiro suave diante de Deus. E Ele come da sua adoração.
Não tem como alguém vomitar algo que não comeu. E lá na palavra ele vai falar: os mornos, esses eu vomitarei. Então, não é bom que você esteja morno diante de Deus. E o conforto vai fazer você ficar morno diante dele. Então agradeça cada penina, cada situação que tirou você desse conforto, desse platô e colocou você para chorar diante de Deus. Porque um coração quebrantado e contrito, esse Deus não rejeita. Deus não vai rejeitar um coração que está buscando Ele, está gritando o nome dEle, está suplicando a presença dEle. E aqui vai falar assim, ó. A gente está no versículo 5, certo? Versículo 5. Ana era estéril, mas ainda assim recebia honra e amor. Você tem reconhecido a porção dobrada que ele já colocou na sua vida? Observe o pouco, honre ele no pouco. Reconheça a porção dobrada que ele já te entregou, porque ele está te entregando porção dobrada. Ao seu redor tem porção dobrada, só que você não está prestando atenção. Então, hoje ele está falando, me honra no pouco. Comece a observar o pouco que eu estou colocando ao seu redor. E aí, aqui vai falar assim: e o Senhor havia fechado o seu ventre. Fechado o ventre de Ana. Presta atenção. O Senhor havia fechado o seu ventre. Indica algo que foi intencionalmente fechado por Deus, que só Ele poderia abrir. Tem porta que Deus fechou, que você está tentando esmurrar, mas não vai adiantar. Porque foi uma porta que Deus fechou de forma intencional. Porque se essa porta tivesse aberta, talvez você não estivesse buscando a Deus. Pensa comigo. Se Ana não tivesse o ventre dela fechado, talvez ela não tivesse feito o voto diante de Deus, Samuel não teria sido oferecido a Deus. E Samuel não teria entrado ali para ser cuidado dentro do templo, não teria ungido Saul e Davi. Todo um propósito na vida de Samuel não teria acontecido, porque ela não teria necessidade de buscar a Deus da forma que buscou e nem de entregar para Deus Samuel. Se ela tivesse tido Samuel, pensa comigo, de forma natural, sem nenhuma dificuldade, se você conseguisse acessar as coisas que você precisa acessar, que você quer acessar, sem nenhuma dificuldade, talvez você não tenha, talvez num determinado momento ali você não oferecesse isso para Deus, você não devolvesse isso para Deus, isso não glorificasse o nome dele, nisso Deus não conseguisse gerar um testemunho. Já pensou? Esse homem, Eucana, tinha 2 mulheres e as 2 mulheres tinham filhos e pronto. Nem na Bíblia isso ia estar. Qual que é a glória? Qual que é o testemunho gerado nessa situação? Não teria testemunho. E talvez a porta que Deus tenha fechado na sua vida de forma temporária seja para que você busque Ele e vá cada vez mais profundo, mais profundo e mais profundo. E nisso, essa porta, quando você realmente estiver conectada com Deus da forma que Ele quer, aí Ele abre a porta. E aí você agora não é mais a pessoa que estava lá atrás intercedendo. Hoje você é uma pessoa totalmente diferente. Acessando o que você estava pedindo, mas com outra natureza, com outra mentalidade. Entende? Muitas vezes Deus, ele fecha uma porta de forma temporária na nossa vida, porque Ele quer que o nosso eu transformado acesse essa porta. Não a pessoa morna de hoje, mas a pessoa quente de amanhã, a pessoa que realmente vai glorificar a Deus naquela porta aberta. Se Ana tivesse tido filhos de forma natural, Samuel não teria sido colocado diante de Deus, Samuel não teria sido entregue para Deus, Samuel não teria exercido o ministério que exerceu. Primeiro existe uma entrega, primeiro existe um processo para que a porta seja aberta. E nesse processo,
Deus transforma o coração para que um coração transformado acesse essa porta e depois da porta glorifique o nome dele. Aqui vai falar assim, ó. Às vezes Deus impede certas bênçãos temporariamente para que algo maior aconteça no tempo certo. Se Ana tivesse tido Samuel naturalmente, talvez nunca tivesse feito o voto. Aquilo que você ora e clama para Deus, quando vem com o propósito de glorificar o nome dele. Muitas vezes interpretamos o não de Deus como rejeição, mas na verdade pode ser um não ainda. O não ainda de Deus. O não ainda de Deus. Porque depois do seu anseio, depois da sua resposta em adoração, ele abre a porta de forma sobrenatural. Se você tiver com as escamas nos olhos, nem vê que a porta foi aberta de forma sobrenatural, você vai ver. Sabe? Nem vê que a porta foi aberta de forma sobrenatural, você vai ver. Então, talvez ele esteja tirando as escamas dos seus olhos para você ver que não é o ser humano que vai abrir porta. Que não é a circunstância que vai abrir essa porta que você quer. Mas o nome dele. É o filho dele que vai abrir essa porta. Porque pode ser que antes, se ele abre essa porta antes de você ser transformado, você glorifique o homem, você glorifique as circunstâncias. Só que é o nome dele que é para ser glorificado. É o nome dele. E aqui vai falar assim, ó. Muitas vezes, Deus não havia esquecido Ana, mas estava preparando um tempo especial para dar a ela um filho que não seria apenas uma resposta pessoal. Aquele tempo de espera e processo era um tempo onde a resposta que ela ia ter de Deus não era uma resposta só para a vida pessoal dela, porque ela estava pedindo um filho. Só que enquanto ela estivesse pedindo um filho para ela, Israel não teria Samuel. Israel não teria um sacerdote. Israel não teria um homem que ungiria Davi. Ela só tem um sim de Deus quando Israel tem um homem que ungiria Davi. Ela só tem um sim de Deus quando Israel vai ter ali o homem que vai ter um ministério diante de Deus. Mas um instrumento para toda a nação de Israel. Enquanto Ana estivesse pedindo um filho só para ela, Israel não teria um instrumento. Um instrumento que ungiria Davi. Um instrumento que colocaria sobre Davi a unção. Então, talvez o que você tem orado, pedindo só para você, o que você tem ansiado só para você, na hora que você resolver apontar para Deus, para que isso sirva não só para você, mas para glorificar o nome dele, o sim vem. A porta abre, as coisas vão acontecer de forma sobrenatural. O fechamento do útero o fechamento do útero foi temporário. E aqui vai falar assim, ó. E a sua adversária, presta atenção que se a gente for ler esse versículo é muito forte. É muito forte. Eu tive um temor muito grande quando eu li esse versículo. E a sua adversária também provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. A sua adversária afligia. O seu adversário tem afligido você, né? Olha isso. Adversário, Penina era fonte de grande aflição. Penina era a fonte de grande aflição na vida de Ana. Ela provocava Ana. Ela irritava Ana. Ela provocava de forma insistente a vida de Ana. Penina, sem saber, estava cumprindo um papel
no plano de Deus ao pressionar Ana para buscar ao Senhor. Penina, presta atenção, o seu adversário, a situação que está diante de você, as questões que você está vendo como uma afronta na sua vida, são ferramentas que Deus tem usado para pressionar você a buscar Ele com mais fervor e oração. E talvez você fique olhando para essa situação e amaldiçoando a situação. Talvez você fique olhando para a situação e falando para a situação o quanto ela é horrível. Tentando discutir com pessoas, tentando discutir com cenários. Só que essas situações estão acontecendo para te pressionar. Porque é na pressão que você vai buscar a Deus. No mais profundo, é na pressão que você vai encontrar a presença dele naquele secreto. E você vai entrar naquilo 3, 4 vezes por dia, porque você vai encontrar um Deus naquele secreto que nunca ninguém conseguiu te apresentar. Nunca ninguém conseguiu falar dele nessa proporção que você vai encontrar. Nunca ninguém, sabe, quando as pessoas falam assim, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Quando você conhece Deus só de ouvir falar, você não entende o temor e o tremor. Você não entende o vigor que aquilo ali tem. Mas quando você conhece, você entra na presença de Deus. Aquilo te toma, aquilo toma o seu coração. E é como se você conhecesse Deus agora de uma forma totalmente diferente. Preste atenção. Em vez de revidar, Ana derramou sua alma diante do Senhor, mostrando que a oposição pode ser uma plataforma para o novo nível espiritual. Ao invés de revidar, ao invés de confrontar, ao invés de ficar jogando ponto, ao invés de ficar agindo que nem criança, Ana entendeu que aquilo ali era um ponto que levaria ela mais profundo com Deus. Aquilo ali, em vez de revidar, Ana derramou sua alma diante do Senhor. Você tem revidado ou tem derramado a sua alma? Você tem confrontado ou você tem ido para a presença de Deus? Porque lá atrás, eu tive confrontos. Vai ficar gravada, Cláudia. Vai ficar gravada. Vai ficar gravada lá nas partes dos Reels, tá? Não vai ficar gravada ali no meu perfil, naquela parte do perfil. Vai ficar naquela segunda abinha que é a dos Reels, tá bom? Eu vou deixar ela lá com o título de Ana, tá bom? É só você procurar o título de Ana que você vai conseguir encontrar. Ana derramou sua alma diante do Senhor, mostrando que a oposição pode ser uma plataforma para o novo nível espiritual. Lá atrás, eu tive um confronto com uma pessoa que eu gosto muito. Eu gosto dessa pessoa, né? Eu gosto muito dessa pessoa, não tenho nada contra. Deus conhece meu coração. Só que essa pessoa foi usada como um instrumento. Eu parei de ver essa pessoa como alguém que queria causar um mal para mim, não. Eu comecei a ver aquilo de forma espiritual. Então, Paulo fala assim, nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Quando alguém te confronta, quando alguém entra em oposição contra você, a tua luta não está sendo contra a carne, contra aquela pessoa. A luta não é contra aquela pessoa. A luta é contra a potestade e o principado que está sobre aquela pessoa, usando aquela pessoa. Perceba, pessoas são ferramentas. Se elas abrem brechas, elas se tornam ferramentas do mal. Se elas são consagradas a Deus, elas são ferramentas de Deus. Então preste atenção. Muitas vezes a gente acha que pessoas que
vem e confronta a nossa carne, confronta a nossa mente, confronta a nossa, o cenário que a gente vive aqui, né? A nossa vida. A gente acha que é a pessoa, a gente olha para a pessoa. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que pessoas briguem. Só que se você tem um nível a mais ali, se você tá um nível a mais madura espiritualmente, você sabe que você não está brigando contra pessoas. A sua luta é contra principados e potestades. Então, se aquela pessoa abriu brechas, de algum jeito aquela pessoa abriu alguma brecha lá atrás na vida dela, existe poderes de legiões, de principados e potestades agindo na vida dessa pessoa. E talvez ela esteja sendo usada para te confrontar. Não é que aquela pessoa queira, não é que aquela pessoa é a natureza daquela pessoa, não. Talvez seja só a brecha que ela abriu. Talvez seja só a brecha que ela abriu. A tua luta não é contra ela. A tua luta é contra o que tem governado ela. Ela precisa de oração. Ela precisa que você interceda por ela. Ela precisa que você ame ela, assim como Jesus amou todas as pessoas que colocaram ele naquela cruz. Jesus amou você e o teu pecado colocou ele naquela cruz. Se amar pessoas, se o fato decisivo ali para eu amar uma pessoa, se o fato decisivo para eu amar uma pessoa é essa pessoa não me prejudicar, essa pessoa não me confrontar, então a gente estaria em uma situação muito difícil, porque pensa, Jesus, o que colocou ele naquela cruz foi o teu pecado. O que colocou Jesus naquela cruz foi o teu pecado. Então, se eu hoje olho para a pessoa que está me confrontando e falo assim, ela não é digna do meu amor. Ela não é digna do meu amor. Pensa comigo. Se eu olhar para alguém e falar que essa pessoa não é digna do seu amor, e Jesus olhou para você, olhou para o teu pecado, o mesmo pecado que colocou ele naquela cruz, e ele escolheu te amar, ele escolheu te cobrir com o sangue dele. Penina tinha filhos, mas não tinha intimidade com Deus. Penina tinha filhos, mas Penina não tinha intimidade com Deus. Vou falar mais uma vez. Penina tinha filhos, mas não tinha intimidade com Deus. É a tua intimidade com Deus que vai dizer se o fruto que você vai gerar ali na frente vai ser usado para honra e glória dele. Os filhos de Penina, a gente não sabe o nome, eles não tiveram ministério algum. Eles não tiveram ministério, a gente não sabe nome, não sabe o que aconteceu com os filhos dela depois ali. Não sei nada dos filhos dessa mulher. Mas os filhos da mulher que gerou ali debaixo de aflição, de angústia, de oração, de clamor, esses frutos, esse fruto serviu para a honra e glória de Deus, porque ele foi usado no ministério de unção, ele foi usado no ministério para cobrir Davi, para instruir Davi, para apontar Davi ali como o rei de Israel. Então perceba, Penina tinha filhos, mas não tinha intimidade com Deus. Penina tinha filhos, mas eu não sei o nome deles. Eles não foram usados em ministério algum. Enquanto Ana, que chorava, que se derramava na presença de Deus, o fruto dela foi usado para glorificar o nome de Deus. Não é a sua esterilidade que dita se você é aceito ou não por Deus. É o quanto você se derrama na presença dele, porque talvez a tua esterilidade sirva exatamente para que você para que você faça uma entrega para ele daquilo que você tanto quer e aquilo acabe glorificando o nome dele lá na frente. Penina não precisou fazer voto para Deus. Penina não precisou buscar a Deus da forma que Ana buscava. Penina não precisou se derramar na presença de Deus. Penina teve tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Não forje em você
ferramentas ali necessárias para o seu ministério. Tudo que é muito fácil não vai forjar em você as ferramentas que vão ser usadas no seu ministério. Penina tinha filhos, em momento algum ela precisou se derramar na presença de Deus. Por isso os filhos dela não serviram para glorificar o nome de Deus. Ana era estéril, mas sua oração mudou a história de Israel. Ana era estéril, mas a oração dela deu frutos que mudaram a história de Israel. O fruto que Ana gerou mudou a história de Israel. Isso nos mostra que nem sempre quem parece estar vencendo está realmente no caminho certo. Ana não brigou com Penina, ela se voltou para Deus. Não briga com a Penina da sua vida. Não briga com as situações de confronto na sua vida. Se derrame na presença de Deus, porque é ali que Ele vai virar o teu cativeiro, é ali que Ele vai arrebentar com a sela, é ali que Ele vai te libertar e fazer com que o teu fruto liberte milhares de outras pessoas. É ali que Ele vai fazer que o teu fruto liberte uma Israel inteira. E como ele fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava, por isso ela chorava e não comia. Quando Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. Todas as vezes que Ana subia para a casa de Deus, a sua rival provocava ela. Todas as vezes que Ana subia, a sua rival provocava. Ir para o nível mais alto, buscar um nível mais profundo de comunhão com Deus. Todas as vezes que você busca um nível mais profundo de comunhão com Deus, talvez o seu adversário se levante contra você. Talvez o seu adversário te confronte, te envergonhe. Só que isso é para paralisar a missão que Deus colocou na sua vida. Isso é para paralisia, não deixa isso paralisar a sua vida. Penina escolhia o momento de adoração para intensificar suas provocações. Olha bem, Penina escolhia os momentos de provocação. Penina escolhia os momentos de adoração de Ana para provocar ela. Todas as vezes que ela ia subir para adorar a Deus, Penina começava a provocar. Todas as vezes que você busca mergulhar um pouquinho mais em Deus, vem algo, vem uma circunstância, vem uma questão ali que vai te distrair, que vai te irritar, que vai te desconcentrar da sua busca, da sua entrega. O mundo espiritual, ele é intencional. Se você não for intencional na sua busca a Deus, você vai ficar no meio do caminho. O mundo espiritual, o diabo, ele é intencional, ele não é burro não, ele é inteligente. A gente é que acaba como é que fala aquela palavra? A gente acaba subestimando. A gente acaba subestimando o inimigo. Não subestime o inimigo da sua alma. Ele age de forma intencional o tempo todo. E você, se escolhe agir de forma natural, se você não faz como Paulo, a nossa luta é contra principados e potestades, a minha luta é contra o mundo espiritual, a minha luta é aqui no espiritual, então eu tenho que lutar com armas espirituais. Se eu começar a lutar aqui no natural, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir, eu vou ficar no meio do caminho. Penina escolhia o momento de adoração para intensificar a sua provocação. Observe que o momento em que você mais busca a Deus é o momento em que o mundo espiritual parece levanta. Começou a buscar a Deus, começa a briga dentro da sua casa. Começou a orar de madrugada, começa a se levantar um negócio doido.
Só que você tem que resistir. Quando você resiste, lembra da palavra, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você começa a mergulhar em Deus e o mundo espiritual ao seu redor começa a se levantar para paralisar você, mas você não baixa a guarda, você continua firme ali, fazendo algo que Deus te chamou para fazer, colocando não as suas emoções como terra firme para você pisar, porque isso é areia, mas pisando sobre a rocha, você vai resistir. Isso é uma resistência contra armas do inimigo. E quando você resiste, ele foge. Porque ele sabe que quando você usa uma arma que Deus te entregou, ele não tem possibilidade de vencer. Ele não tem possibilidade de vencer. Penina poderia provocar Ana em qualquer momento. Os ataques mais intensos vêm quando estamos nos aproximando de Deus. Em qualquer momento, ela poderia provocar Ana, mas ela escolhia. O mundo espiritual escolhe o momento em que você decide entregar mais, entregar algo valoroso diante de Deus. Aí os ataques começam. Mas a palavra fala, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência vem de uma firme convicção em obedecer a Deus, independente da circunstância. E essa firme convicção é que você vai fazer com que o inimigo fuja de você. Porque ele sabe que se você coloca a mão no arado, se você usa a ferramenta que Deus te entregou, ele não tem possibilidade de vencer essa guerra. E amanhã a gente vai continuar no versículo 8 de 1 Samuel 1. Senhor Jesus, nós te agradecemos muito, Pai, por cada palavra aqui, Senhor. Por todas as sementes que o Senhor nos enviou, por não desistir, Senhor, mesmo quando a nossa carne fraqueja, mesmo quando a gente está fraco. Senhor, o Senhor é a nossa força, o nosso socorro presente na hora da angústia. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso Deus forte, corajoso. E nós te agradecemos muito, Jesus Cristo, porque nós podemos sentir a Tua presença aqui, podemos sentir, Senhor, a Tua unção. Pedimos, Pai, que as sementes que foram geradas aqui nessa live, Pai, possam ser plantadas em corações, Senhor, sedentos. Em corações, Senhor. E essas sementes possam ser divisores de águas na vida de pessoas, Pai. Que essas sementes possam aproximar pessoas do Senhor. Que essas sementes, Senhor, possam se multiplicar e gerar frutos extraordinários, Pai. Eu declaro, Pai, que todas as peninas da nossa vida, Senhor, que todas as situações de confronto na nossa vida, Senhor, vão hoje, Senhor, ser ferramentas para que a gente mergulhe mais, te busque mais, esteja mais disponível para que o Senhor nos use para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Até amanhã.